Oi, tô chegando para mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente estreia um novo quadro chamado Lidos, Assistidos e Maratonados, onde eu vou contar para vocês um pouco mais dos livros, dos filmes e das séries que eu assisti ao longo do mês, tá bom? Quero começar primeiro com os livros lidos. Então, o primeiro livro que eu li em abril foi As Garotas Springs e, na verdade, esse é um livro que ficou ali meio dividido. Eu comecei a ler em março, mas só terminei mesmo em abril e gostei bastante da história. Eu tinha um pouco de medo do que eu ia encontrar, porque Garotas Springs é um livro que é uma adaptação e uma releitura de um clássico da literatura inglesa, um clássico que já ganhou, assim, versões para o cinema, já ganhou séries, e é um livro um pouco tenso de ler atualmente, porque ele traz uma visão do papel da mulher na sociedade bem assim antiga e machista, sabe? Só que a Ana, ela conseguiu nesse novo livro, né, nessa nova versão, deixar ele jovem, deixar ele atual, deixar com uma cara próxima da gente. As personagens também ganharam características e personalidades que são assim motivadoras e vibrantes, são curiosas, são pessoas que você quer realmente conhecer. E o livro conta a história de 4 irmãs, né? A Meg, a Jo, a Beth e a Amy. E essas 4 irmãs, elas vivem em uma base militar na cidade de Nova Orleans com a mãe delas. O pai tá no Iraque, e aí a gente já tem, né, a história centrada em um tema atual e presente na história da família americana, né, atual. E as 4 irmãs, elas têm personalidades diferentes, elas têm desejos diferentes. A Jo, ela é a mais politicamente engajada e correta das irmãs, sabe? Ela é vegana, ela tem o sonho de ser jornalista, ela tem, assim, ideias mais centradas e ela tenta o tempo todo ser racional, o que acaba atrapalhando um pouco ela em algumas áreas da vida, como fazer amizades e até ter relacionamentos com garotos. Enquanto a irmã mais velha, a Meg, é uma namoradeira sem nata. A Meg é legal porque a Ana colocou ela como uma ex-vendedora de maquiagens da Sephora, então ela é bem vaidosa, ela é bonita. Durante o livro, ela fala várias vezes que ela tá no YouTube assistindo tutoriais de maquiagem, então eu achei isso bem próximo, assim, gostei. E pra idade dela também a gente entende. A Beth é a mais problemática, entre aspas, das irmãs. A Beth, ela não sai de casa, ela estuda em casa e ela gosta de música e de cozinhar. Ela acaba assumindo meio que o papel da mãe, né, numa tentativa até de desafogar a mãe. E aí ela é muito assim na dela, sabe? E as irmãs têm ela mesmo como a segunda mãe delas. E a Amy é a irmã caçula. A Amy é aquela criança que, assim, é nos padrões das crianças de hoje em dia. São muito maduras, ao mesmo tempo que são, assim, muito precoces, elas também têm aquele momento de ser criança propriamente. E ela faz umas coisas que até irritam um pouco as outras irmãs. É a personagem que eu menos gostei na história. E principalmente porque ela faz uma coisa que me deu vontade, sério, se fosse minha irmã, ela ia sofrer com a menina, porque ela fez uma coisa que eu não gostei. Mas eu achei um livro legal, bem gostoso de ler, é um livro pra você matar ao mesmo tempo. É longo, mas assim, você vai ficando curioso pra saber o que vai acontecer com as irmãs. Aí o segundo livro que eu li esse mês foi A Caixa Vermelha, do Rex Stout. Esse livro, ele conta a história do Nero Wolfe, que é um personagem que é um investigador, e ele é um daqueles investigadores bem excêntricos, e eu gostei porque eu gosto de personagens excêntricos, né, com manias meio estranhas e esquisitas, e gosto de livros de investigação, então ele me lembrou até um pouco o Hercule Poirot da Agatha Christie, mas só que nesse livro, o Nero, ele quebra um pouco o padrão dele de só investigar de casa e acaba indo até a cena do crime, o que não resulta em quase nada, assim, de diferente na história, mas ele passa o livro todo tentando entender, primeiro porque uma menina foi assassinada, depois qual o interesse das pessoas envolvidas em uma determinada caixa vermelha que pertencia a um dos personagens. E em terceiro, ele vem com aquele desmembramento do que as pessoas são capazes de fazer em nome dos seus segredos e em nome de dinheiro. É um livro bem interessante, a fluidez das histórias envolvem, e assim, o Nero como um personagem excêntrico arranca muitas gargalhadas da gente, então eu gostei bastante desse livro.
E aí, depois que eu terminei, eu fui ler Além do Olhar, da Nana Pavlov. Esse livro, ele é uma das edições próprias da Amazon. Então você só encontra disponível na versão digital. Mas quem tem Amazon Prime, ele estava gratuito. Não sei se ainda continua, mas mesmo que não tiver, o valor é bem barato. E assim, é um livro com uma história picante, é um livro adulto, mas ele é diferente porque o personagem principal, ele é cadeirante, é o Ramon, e ele me chamou a atenção justamente por isso. Eu nunca tinha visto, nunca tinha lido um livro que tivesse um protagonista que fosse cadeirante, nem ao menos um livro picante com um protagonista cadeirante. Então eu tinha essa curiosidade, como acho que muitas pessoas têm de saber como é, né, que acontece o relacionamento e a parte mais íntima. E assim, uma história muito bem construída. São dois personagens incríveis e talentosos. O Ramon, ele era músico, para um tempo, depois que ele sofre a tragédia, porque não sei se dá pra chamar de acidente, porque ele tava num carro, mas não foi o carro, foi um tiro. E do outro lado a gente tem a Marcela, que ela é atriz, ela tá no auge da carreira dela, mas ela também tem uma bagagem emocional muito grande. São personagens que você se liga muito, porque eles têm um psicológico legal e muito bem desenvolvido. A Marcela, ela não é uma daquelas heroínas, assim, afetadas demais e devotas demais e, nossa, sabe? E o Ramon também não é um daqueles protagonistas que ele sofre uma epifania amorosa e aí do nada, de um cara fila da puta, escroto e machista, ele se torna um bonzinho. Não. Ele é um cara que ele já é bom por natureza, ele já tem um bom posicionamento, mas ele tava ali esquecido dele próprio porque ele não se reconhecia mais como ele mesmo dentro da situação que ele estava passando, né? De deixar de ser andante e passar de ser cadeirante. E uma coisa que esse livro também tem de legal é que ele chama muito a atenção da gente sobre essas questões de acessibilidade e até algumas coisas que a gente, sem querer, querendo, acaba fazendo quando a gente tá dentro de uma situação com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, sabe? Então eu gostei bastante, recomendei muito para vocês e continuo recomendando, tá? E o último livro que eu li em abril foi o livro Minha História, da Michelle Obama. Eu relutei durante um bom tempo para começar essa leitura, apesar de estar muito curiosa. E parte disso era porque eu tenho um pouco de preguiça com biografias e dois, eu não gosto muito quando um livro é muito indicado, porque eu sempre acabo sendo do contra e não gostando. Mas, cara, quebrou total os meus pré-julgamentos, porque eu amei o livro. É um livro que, para a mulher atual, que se divide em diversos questionamentos, ele dá uma luz pra gente, assim, de um certo ponto. Faz você achar, você se sentir abraçada e ver que não, isso não é só você que pensa, não é só você que passa por isso. E como mulher e negra, ter uma autora que fala sobre questionamentos que ao longo da sua vida você teve e vem tendo, é assim, incrível, sabe? Me senti muito ligada ao psicológico da Michelle Obama, à vida da Michelle também, muito, em grande parte da infância e juventude dela. E é um livro que, assim, também vivi as semanas em que eu li ele indicando para todo mundo, porque vale muito a pena ler. Sério, é um daqueles insights que é legal. E, assim, durante muitas partes da leitura, principalmente né, depois que o Obama é eleito, eu fui revendo aqueles momentos na minha mente. Eu lembro de ter assistido a posse do Obama. Eu lembro de quando anunciaram o Obama como candidato, de eu achar que ele não ia ganhar e da surpresa que foi. Eu lembro eu lembrei dos sentimentos que eu tive durante a posse e tudo mais. Então, super recomendo aí o livro Minha História, da Michelle Obama, tá? Agora vamos para assistidos do mês. Eu li muitos livros, eu vi muitos filmes esse mês. O primeiro foi uma comédia, porque eu tava bem cansada de telejornal, eu tava ficando, assim, bem ansiosa com o noticiário, não só sobre as questões ligadas diretamente à saúde, à história do Covid, mas também aos pronunciamentos e medidas governamentais. E aí eu tirei uma tarde com minha mãe, assim, no meio da semana, pra gente assistir um filme que fosse, assim, total besterol, e a gente escolheu assistir um que é francês, chamado Se Eu Fosse Homem. É um daqueles filmes franceses que é pra você rir muito, e são histórias absurdas, mas que depois você vê que no fundo ali, por trás, tem uma mensagem muito interessante, né? Nesse filme, a moça, ela, ela tenta salvar o casamento dela, mas o casamento deslancha, e aí ela entra numa bad de não se sentir mais
bem, feliz e satisfeita, e ela começa a achar a vida de mãe solteira muito difícil e vê que existe realmente uma separação entre gêneros no trabalho e várias outras áreas. E aí ela começa a afirmar que a vida dos homens é sempre muito mais fácil só pelo fato deles serem homens e não propriamente deles terem talento. Até que um dia acontece uma tempestade e aí, fantasiosamente, ela amanhece com um pênis. E aí, parte não só físico dela começa a agir como homem, como do psicológico dela também. Ela começa a ter insights e pensamentos sobre as situações que vão acontecendo, como se ela fosse um homem. Primeiro momento, ela se desespera, ela surta, depois ela vai entendendo e ela vai tentando conviver com esses dois lados. Ela se vê tendo interesse por outras mulheres e ela começa a ouvir o que essas mulheres falam. De uma outra ótica como homem e como também a sociedade é meio escrota. Então, assim, é um filme muito interessante e eu gostei bastante, então vale a pena você parar pra assistir pra dar risadas, mas também ficar pensando, assim, o outro lado da história, tá? Aí eu também assisti, esse filme tá no Netflix. Eu assisti também na Netflix o filme Hogar, ou A Casa. Esse é um daqueles que divide bem opinião, porque o final não é um final que todo mundo espera e quer, que é da vitória do bem sobre o mal. Inclusive, até a Erika comentou que também não gostou do filme por causa disso. Minha mãe também não gostou, mas eu gostei por causa da trama psicológica envolvida. Eu e minha mãe temos uma tradição de assistir muito filmes de suspense e de investigação. A gente gosta muito desse tema. E esse é um filme que ele é basicamente um super suspense, onde um cara que é publicitário de uma agência, ele perde o emprego dele, começa a entrar numa espiral assim de derrota, só que ele não procura melhorar a vida, viver dentro daquela situação e reconquistar as coisas. Ao contrário, ele tenta dar um jeito de roubar as coisas que eram dele, que ele acha que era dele de direito e que só ele merecia. E aí ele começa a sondar a família que tá morando na antiga casa dele e começa a ter meio que um comportamento obsessivo com o pai dessa família. Ele almeja o sucesso que o cara tá tendo, ele almeja o trabalho do cara, a vida do cara, e ele vai se infiltrando de uma maneira assim assustadora, até que chega um momento em que ele revira a vida do homem de cabeça para baixo, rouba a vida do cara. E o filme termina de uma maneira que é bem escrota. No final do filme, eu não sei se eu fiquei com tanta raiva do cara, né? Do tal do publicitário, ou de outra pessoa. A mulher, né? A ex do personagem que o publicitário rouba a vida. Ela eu fiquei com mais raiva, talvez. Enfim, não deveria, mas fiquei. Mas é um filme daqueles, e é um daqueles filmes que eu gosto de assistir e associar e pensar de que as pessoas não são realmente o que elas parecem. Então é aquele filme pra você assistir e criar um pouco de maldade, assim, de malícia sobre o mundo e sobre as pessoas, tá? O próximo que eu li é A Vítima Perfeita. O que eu li, não, que eu assisti é A Vítima Perfeita. Ele tem no Amazon Prime Video. E é um filme baseado em fatos reais. A história aconteceu na Austrália. E é sobre uma jovem de 16 anos que dança, ela é bonita, ela tem amigos, a família a ama. E aí um dia, simplesmente, o pai tá esperando ela descer do bonde e a menina não aparece. A menina some. Aí os pais tentam localizá-la de tudo que é jeito, entram em contato com a polícia diz que é coisa de adolescentes, não, ela sumiu, ela não sumiu, ela só tá fugindo com alguém que não sei o quê. Mas a família sabe, conhece a personalidade dela e sabe que não foi isso. E aí, do outro lado, tem uma vizinha, tem a vizinha de frente, que sempre teve um comportamento meio esquisito e sempre foi, assim, bem hostil com a própria família, sempre foi bem perturbada. E aí essa daí aparece do nada querendo ajudar, né, saber onde é que tá a menina, e aí no decorrer do filme você vai descobrindo que essa vizinha simplesmente deu cabo da menina. E aí é uma história assim bem
tensa, é um filme bem realista, porque você vê depois como tudo aconteceu, como foi que a menina sumiu, como foi que a vizinha plantou a história na mente da menina, dizendo que era um trabalho, que ia dar um dinheiro e tal, que ela tinha que participar de uma pesquisa, e aí ela, tipo, pôs um plano todo louco em torno. E tudo porque ela tinha inveja da vida e da personalidade da menina. Ela fez, assim, enfim, ela acabou matando a menina, enfim. Mas é um filme bem interessante também. É um daqueles também pesados, mas para você refletir sobre as pessoas, sobre o que as pessoas parecem e o que elas não são. E é um daqueles que você sai assim com o feeling. É que nem aquele do Netflix, da vingança. Eu não lembro, da moça que a vizinha, melhor amiga, planta um cara na vida dela e que rouba tudo, que a gente tava comentando super. Não lembro o nome, mas é bem nesse estilo aí. E o último que eu li, o último filme que eu assisti durante um mês foi O Sol Também é uma Estrela. Esse tá no Telecine Play. E eu tô só falando em lido, porque esse filme, ele é baseado em um livro que eu li, que tem o mesmo nome e foi escrito pela Nicola Wong, que é uma escritora negra muito, muito, muito inteligente, muito gostoso de ler os livros dela. São livros focados para o público jovem, né, mais juvenil, mas ainda assim com uma mensagem ali por baixo. Nesse filme, a gente vê a história da Natasha. Ela é uma jovem jamaicana que mora ilegalmente nos Estados Unidos com a família dela, né? E o filme começa no último dia da Natasha na cidade de Nova York, e ela tentando reverter a situação, porque ela não quer ser mandada de volta para Jamaica. Ela nem sabe o que é que ela vai fazer lá, porque ela não se reconhece mais como uma garota jamaicana, e sim como uma garota americana. Os amigos dela estão lá, as coisas que ela conhece, que ela gosta, os sonhos dela. E aí, paralelo a isso, a gente conhece também o Daniel, que é a primeira geração de uma família de imigrantes coreanos vivendo em Nova York. E o Daniel, ele tá vivendo um momento de cobrança interna por causa dos sonhos e desejos que a família dele tem pra ele, dele ascender como médico, e isso não é o que ele quer. E eles dois acabam tendo aquele encontro de impacto, se chocam pela primeira vez, e com muita resistência, a Natasha acaba deixando o Daniel passar o dia com ela, e eles com a missão de que no final do dia ela esteja apaixonada por ele, coisa que ela não acredita que vai acontecer. Enfim, a história é muito gostosa, a fotografia é linda, a gente vê as principais paisagens da cidade de Nova York. É um filme com a Yara Shahid, né, Shadid, que é, tipo assim, a minha atriz favorita do momento. Eu adoro a Yara, ela também é uma atriz que tá muito envolvida em causas sociais e também amiga da família Obama, então prestem atenção nessa menina. E tem o Charles Melton, que faz Riverdale. Gostei do filme, tem algumas partes que foram cortadas, né, do livro, mas assim, no geral eu achei um filme bom, tá? E aí, de maratonados, eu maratonei 4 séries esse mês. O primeiro alvo de maratona foi The Mentalist, tá no Prime, no Amazon Prime. Eu assisti essa série já antes, há algum tempo lá, que eu não lembro quando, e adorava ela. Por quê? Porque eu gosto de séries que tem investigação, gosto de séries que tem personagens que são excêntricos, já contei isso, adoro um personagem excêntrico, e gosto de pessoas que vão fazendo leitura corporal, que vão captando os detalhes subjetivos. E é o que acontece nessa série com o Patrick Jane. Ele ajuda uma equipe de polícia, né, da agência da Califórnia, do CBI, a desvendar crimes no intuito de chegar mais perto do assassino, né, do serial killer que matou a mulher dele e a filhinha. Então é uma daquelas séries que você realmente maratona, porque você quer mais e mais e mais e mais e mais. O Patrick, ele é muito divertido, então ele rende muitos momentos assim de gargalhada. Eu dou muita risada com as maluquices dele. Eu me vejo no Patrick porque eu tenho a mania de fazer algumas coisas que ele faz assim subjetivamente. E ele é super divertido, então é uma série que eu gostei lá no passado e tô gostando muito de voltar a assistir, queria indicar pra vocês. Também maratonei Station 19, principalmente porque houve estreia da terceira temporada e eu já tinha, antes de chegar na televisão, já estava acompanhando
pela internet. É uma série que eu gosto muito, principalmente porque é uma série da Shonda Land, né, da Shonda Rhimes, e tem vários crossovers entre Station e Grey's Anatomy. Então quem gosta de Grey's acaba gostando de Station. É uma série de bombeiros naquele estilo do Chicago Fire, 911, né, da Fox, mas eu gosto mais de Station e de 911 do que de Chicago Fire. Me desculpe, mas eu gosto. E essa temporada tá muito boa, são personagens bem gostosos de acompanhar e a gente tem um crush lá, então por isso que eu assisto muito 911. Mas também maratonei uma série produzida pela Amazon Prime, chamada Soltos em Floripa. E essa série tá dando o que falar, porque assim, eles não têm censura de nada, gente. Tem muitas cenas picantes, tem festa o tempo todo. Ela, assim, como minha mãe define essa série, eu tô assistindo junto com minha mãe, porque a gente fica analisando o psicológico do povo. Eu já contei pra vocês que minha mãe gosta de assistir o Casos de Família pra se tranquilizar e ver que a gente não é tão surtado quanto as coisas que ela vê ali. Então ela para e diz assim, não, minha vida não é uma merda não, tem gente que é mais louca do que eu. E a mesma coisa é com essa série, tipo, minha mãe diz que é o food estéreo, ela diz, porque ela fica olhando assim, ela diz, gente, e é isso que a juventude atual chama de diversão e de viver? Nossa, meu Deus, sabe? São coisas bem tensas, o pessoal vive em festas, em bebedeira. Gente, eu não sei se é porque eu não bebo, mas, assim, eu sou o tipo da pessoa que não bebe e que acha muito estranho as pessoas que vivem a beber como se não houvesse amanhã. Sério, é um dos hábitos que eu não entendo mesmo. E é uma coisa que as pessoas nessa série fazem muito, beber e transar loucamente, assim, e sem vergonha. Cara, tem uns episódios que você fala assim, meu Deus, gente, a pessoa não se sente... Ai, gente, é demais. Mas é aquela tipo de série que ela é tão podre que você não consegue parar de assistir. E você gosta de assistir pra ver também os comentários das pessoas, né? Porque tem o Pablo Vittar, a MC Carol, Bianca Andrade, que é tipo, a Bianca Andrade o tempo todo ela é limada nos comentários dela nessa série. O Mariano, o Felipe, que eu esqueci o sobrenome, o John Drops, então todo mundo comenta sobre as coisas que vão acontecendo e é legal que você vai vendo que as pessoas também têm um pensamento bem parecido com o seu ou não, mas eu gostei e assim, apesar dos pesares, tem até alguém que tá sendo, o pessoal tá até processando a Amazon porque tá expondo a imagem e tal, mas assisti assim muito. E a última série que eu maratonei também é do Amazon Prime e é a série Extinto. E essa série eu definiria pra vocês como simplesmente a série do Christian Grey espanhol, porque é com Mário Casas, é uma série que fala sobre... É um misto. Ai, eu não sei nem explicar ainda sobre o que é esta série, porque é meio confuso, mas basicamente o personagem principal é feito pelo Mário Casas e ele é como se fosse o Christian Grey espanhol, porque o homem é rico e ele tem um estilo de vida diferente, ele é mais isolado, ele vive na dele, ele é excêntrico e ele tem um gosto sexual diferente. Ele gosta de clubes. Nesse ponto, me lembrou já o personagem do livro, né, da trilogia, o Amante, que é o Jesse, ele tem um clube chamado Solar e tal. Então, nesse ponto aí da história, porque o personagem do Mário Casas frequenta um clube de sexo, os personagens têm fantasias, BDMS e tal, me lembra mais o outro livro. Mas é basicamente isso. Gosto dessa temática? Gosto, porque eu gosto de entender o psicológico dessas pessoas. Sério. Sempre tem sempre os personagens que direcionam muito a vida pra sexo como se não houvesse amanhã, eles têm algum outro transtorno ali, é como se fosse uma compulsão direcionada. Vocês já repararam? Então eu gosto de pessoas problemáticas, gosto de analisar esse problemáticazinho. E claro, né, Mário Casas, minha gente, passa a bunda do Mário Casas. Amando Mário Casas do jeito que eu amo, você acha que eu não vou assistir essa série? Assisti e maratonei. Enfim, é isso. Esses foram os lidos, assistidos e maratonados de abril. Agora me conta aqui o que você leu, assistiu ou maratonou durante o mês passado, que eu quero saber. E não esquece, deixa o seu joinha se você gostou do vídeo para saber se vale a pena fazer mais vídeos desse tipo, né? Fazendo um resumo do que eu andei fazendo de entretenimento ao longo do mês. Se você gostar, compartilha nas suas redes sociais para mais pessoas legais chegarem aqui no canal, tá bom? Beijos e tchau!